1 Coríntios, e hoje nós vamos ao capítulo 6. Hoje eu estou utilizando uma Bíblia com a versão contemporânea, não sei qual é a versão que você está usando, mas que você possa acompanhar a leitura. E ao término, alguns minutos antes, a gente vai liberar para os irmãos fazerem algumas perguntas. 1 Coríntios capítulo 6, e hoje a gente vai ver do 1 ao 11. Diz assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os justos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar também os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócio em juízo pertencentes a esta vida, constituís como juízes deles o que são menos estima na igreja? Para vos envergonhar, eu digo: não há entre vós alguém que seja suficientemente sábio, nem mesmo um que possa julgar entre vossos irmãos? O irmão, porém, vai a juízo contra outro irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós teres demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Vós mesmos, porém, causais a injustiça e o dano, e isso aos próprios irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fosse algum de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra nesta manhã. Te pedimos que o Senhor traga luz, que o Senhor traga para fora o sentido pleno do que o Senhor quer falar conosco nessa manhã através deste estudo. Que a tua palavra, Senhor, seja apregoada aos nossos corações e que no tempo oportuno venha trazer transformação de vidas, não apenas naquele que me ouve, mas também no meu coração, porque o Senhor fala primeiro comigo, com o mensageiro e por consequente com a tua igreja, Senhor. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes da gente entrar no texto, e hoje a gente ganhamos mais alguns minutos aí, temos 2 minutos, eu quero aproveitar esse momento, para trazer uma linha de raciocínio para os irmãos, que é importante a gente abordar isso para poder entender o texto de hoje. Porque o texto de hoje não é um texto fácil, não é um assunto que é bem audível a algumas pessoas. Mas para que a gente possa entender melhor, a gente precisa entender primeiro que quando a gente aceita o Senhor Jesus, quando a gente levanta a nossa mão, quando a gente opta, e lógico, quando eu falo opta, não estou dizendo que está inteiramente na condição do homem escolher Deus, né? A gente sabe, isso é pacífico, que nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro, né? Então, Ele nos escolheu, Ele nos separou, né? Há quem vai dizer, e o texto vai dizer que Ele antes nos predestinou. Mas eu não quero entrar nesse mérito. O que eu quero dizer é que quando a gente escolhe ter um compromisso com Deus, nós estamos na entrelinha assinando um contrato, dizendo que eu não vou mais viver da forma que eu vivia, e eu passo agora a viver da forma que Deus quer que eu viva. Os irmãos estão entendendo, né?
quando eu opto, ou vou, melhor dizer, não vou dizer opto, mas quando eu crio esse compromisso de aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, eu estou dizendo, não apenas para Deus, mas para os homens, para o mundo, que a partir de hoje eu não vivo mais segundo o curso do mundo, mas eu vivo segundo o que diz a palavra de Deus. Por isso que quando Jesus vai dizer, olha, antes vocês aprenderam dessa forma, agora vocês façam assim. Antes vocês, né, eram assim, agora vocês precisam fazer assim. Se pedirem para você andar uma légua, ande duas. Se pedirem para você fazer isso, faça isso, mais isso. Sempre o Senhor Jesus nos chama a fazer mais ou diferente do que o mundo diz, né? Então, a partir disso, a partir desse entendimento, é que nós vamos entrar nesse texto hoje. Por quê? Porque é assunto que atinge várias igrejas, inclusive a nossa já atingiu várias vezes, uma vez, não é? E o que eu vou falar não é o que o pastor acha, o que o pastor entende, é o que a Bíblia diz. Amém? Então vamos lá. Antes de tudo, esse texto do capítulo 6, Paulo vai trazer uma exortação à igreja de Corinto, porque havia irmãos entrando em justiça contra outros irmãos. A curto e franco, né? Os irmãos ali da igreja de Corinto, anteriormente, tinham um problema de divisão da igreja, a gente vai ver isso nos primeiros 4 capítulos. Depois, as questões da imoralidade sexual, a gente viu isso na semana retrasada, né? De um jovem que estava dormindo com a madrasta, né? E Paulo diz o quê? Entregue para Satanás, né? Expulse. Obrigado, meu irmão. Entregue para Satanás, né? Tire, lance fora do corpo. E aí, no final do texto, ele ainda vai dizer, olha, é necessário que você tire o fermento velho antes que apodreça toda a massa. Eu disse no dia, né? É uma maçã podre que vai apodrecer todas as outras frutas. Então, você precisa tirá-la com brevidade. Você não pode negociar com o pecado. O pecado aconteceu, você precisa denunciar, você precisa ir de encontro para que cause arrependimento. E o arrependimento, por consequência, o perdão e a remissão dos pecados. E aí agora, Paulo vai trazer uma exortação a irmãos que estão entrando em litígio contra os irmãos, né? E aí o texto não vai dizer o que era a causa especificamente. Se era uma herança, se era uma disputa por dinheiro, por terra, não diz. Mas nós podemos subentender que era algo concernente a dinheiro, talvez, né? Porque muitas vezes a gente vai à justiça por dinheiro. Eu, particularmente, tenho uma causa na justiça contra a Caixa Econômica Federal. Não é fácil ganhar contra órgãos federais, mas coloquei a Caixa Econômica Federal porque negativou meu nome devidamente. Fui lá e entrei nas pequenas causas. Então, a gente entra nessas causas normalmente por questões financeiras, muitas vezes, mas também por herança, né? Por uma questão, sei lá, difamação, difamatória, né? As questões, e aí o juizado tem isso. E aí Paulo, logo no início, no versículo 1, veja a indagação dele, né? Como é que alguém ousa, né? É a ideia de uma indagação de dizer assim, como é que você foi capaz de ter alguma coisa contra o outro e ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Veja que o irmão pegou aquela situação, né, sei lá qual foi a situação que aconteceu, e colocou outro irmão na justiça. E é interessante porque a igreja de Corinto, e eu já disse isso anteriormente, era uma igreja que estava localizada numa polis grega, né? Então, além das leis gregas que regiam aquele lugar, eles ainda estavam subordinados à lei romana, né? Porque Roma estava governando tudo ali naquela cidade. E como eram os julgamentos, né, ali nas polis gregas? Todo mundo sabe que a Grécia é o berço da
democracia, né? O berço ali da filosofia também, mas principalmente da democracia, porque as pessoas eram julgadas por um colegiado. Havia pessoas que se juntavam para discutir aquela sentença ou aquela situação. Os irmãos vão lembrar que é um texto que Paulo chega, né, uma cidade romana, e ele vai ver, né, vai discursar perante o Sinédrio, né, perante as pessoas, os doutores da lei e da filosofia que ali estão. E os julgamentos ali, né, como eram os tribunais? Eram basicamente assim, havia um juiz, havia como é que se diz aqui? E hoje também é assim, né? O pessoal da justiça aí, me ajude. Os jurados, obrigado. Os jurados ali no canto, o juiz, né, e as pessoas que estavam ali, o autor e aquela pessoa que era o julgado, né, era o réu. E aí a ideia é que normalmente era corruptos, né? Pessoas ali, hoje não tem nenhum corrupto, né? Na política não tem, não tem, isso só acontecia ali, né? E aí, como é que acontecia? Por exemplo, se eu tivesse um problema, né, e eu levasse a tribunal, eu tinha que molhar ali a mão do juiz e a mão do júri, né, para que eles dessem o parecer favorável, né? Então, era algo que era mais político do que judiciário, na verdade, do que justiça, na verdade, né? Por isso que hoje a gente diz que a justiça ela é cega, né? Inclusive, se for em Brasília ali, há uma estátua, né, com a justiça com a faixa, né? Por quê? Porque a ideia de que ele não pode olhar a pessoa, olhar a quem é que está julgando, mas ele precisa ser imparcial e ser baseado na lei, fazer justiça. Mas na verdade a gente sabe que a justiça ela abre um pouquinho da brecha assim, né? Da faixa, aí olha quem é, né? Então vai, né? Vai ter um julgamento tendencioso. Oi? Né? Eu conheço, né? Então, Paulo também já foi perante esses tribunais anteriormente. Se for ver o livro de Atos, Paulo foi levado, né, para esses tribunais, foi julgado algumas vezes, né, e o próprio juiz, lá na hora, decretou, disse assim, ó, vocês precisam julgar coisas entre vocês mesmos, né? Vocês precisam decidir. E aí, arquiva o caso, vamos dizer assim, e diz, ó, vocês resolvam, esse tribunal não tem autonomia ou não tem alçada para decidir coisas que são pertinentes ao grupo que vocês fazem parte, né? Então, liberou aí a ideia do apóstolo Paulo. E aí, e como era, né? Era um julgamento público. As pessoas, quem passasse na frente do tribunal podia parar, olhar, escutar e ficar sabendo do que é que estava se passando ali. E as pessoas não tinham microfone na época. Eles falavam gritando, né? O cara sentava ali, mas tinha que gritar para poder você ouvir. Era a forma de comunicação naqueles grandes centros. Então imagine, o que Paulo está dizendo aqui? Imagine o mundo passando na frente daquela situação ali e vendo o juiz dizendo, você é lá tal que se diz cristão e está processando seu irmão que também é cristão. Então Paulo chama isso de vergonhoso, né? E aí no versículo 2 ele vai dizer, né? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por nós, sois então indignos de julgar as coisas mínimas? Paulo está dizendo o seguinte, será que vocês não são capazes de deliberar ou de resolver os problemas de vocês? Tem que levar para o mundo? Porque nós fazemos assembleia, né? Lógico, cada igreja tem a sua forma de gestão. As igrejas batistas, a denominação batista, é uma denominação congregacional democrática, né? Ela usa-se da assembleia. As pessoas regem o andamento da igreja. O pastor
é um norteador e fazer cumprir o que são deliberados, tanto na Assembleia, tanto no regimento, tanto no Estatuto. O pastor é o norteador, orientador, e faz com que aquelas decisões que a própria igreja decidiu possa ser cumprida. Esse é o papel do pastor na questão administrativa, não é? Então, perceba que a ideia aqui é que o povo de Deus é capaz de resolver os seus próprios problemas. E eu já disse esse ditado aqui, que roupa suja se lava em casa. Né? Na sua casa, tem um problema com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, você não vai levar para todo mundo, ninguém vai resolver. Quem é que vai resolver? Você. Então você vai resolver dentro da sua casa. Então roupa suja se lava em casa, né? Aí até eu já disse, né? A gente sabe disso. Às vezes o pau tá cantando em casa, aí chega uma visita, ei, depois resolve, depois tempo, né? Corta, vai estar todo mundo sorrindo, brincando, tá tudo bem, né? Quando a visita vai embora, aí o pau canta de novo. Por quê? Porque a ideia não é de você ser falso, não é isso. Mas é a ideia de que você está passando problema, você resolve com a sua família, é uma coisa pessoal. Quem vai chegar de fora não é obrigado a ver a situação dentro da sua casa, não. Principalmente com você cristão. O lar cristão é um lar que precisa ter paz, precisa ter serenidade. Aí chega uma pessoa que não é evangélica na sua casa, só vê confusão, só vê estresse, e rapaz, e são crentes, viu? Né? São crentes, e mais da igreja do José do Pinho. Então perceba que tem que ter sabedoria para lidar com as coisas. E é essa a intenção do apóstolo Paulo, né? Versículo 3. Não sabeis vós que havermos de julgar também os anjos? E aí eu quero voltar para o verso 2. Foi o 2? 2. Que é a ideia de julgar o mundo. Né? E certa vez um irmão chegou para mim e disse, pastor, mas Jesus disse que não julgueis para que não sejais julgados. Né? Lógico, corretíssimo. Porque quando Jesus está dizendo isso, Jesus está falando da ideia de julgamento condenatório. Além disso, as pessoas gostam de apontar o dedo para condenar e esquecer que o telhado é de vidro. Então, Cristo diz que nós não podemos julgar, porque, da mesma forma que nós julgamos, nós também seremos julgados. Por isso, ele vai dizer: perdoai para que sejam perdoados. Veja que coisa linda que Jesus está dizendo. Se você julgar, apontar o dedo para o seu irmão, vão também apontar o dedo para você. Mas a ideia que Paulo está dizendo aqui é a ideia de julgamento nos últimos dias, no escatom, quando todos nós estivermos de lado do Senhor Jesus e ele vai estar julgando a humanidade. Então nós estaremos com ele ali, participando daquele grande julgamento. E aí o julgamento, lógico, o julgamento da humanidade é um julgamento que já tem uma sentença pré-definida. É uma sentença de morte espiritual. Certo? Que a Bíblia diz. Mas nós, salvos, e Paulo vai dizer isso, santos, chama de separados, povo que foi separado, estaremos com Cristo naquele último dia, celebrando a vitória da igreja. Então, quando o texto está dizendo que nós iremos julgar o mundo, não é que nós estaremos lá dizendo você fez isso, não. Nós estaremos junto com Cristo, vendo Cristo julgar a humanidade. Seremos partícipes deste grande tribunal. Um grupo vai estar do lado direito, né? Vinde benditos do meu Pai. E outros vão estar do outro lado esquerdo para a condenação eterna. Partai-vos de mim, malditos que eu não vos conheço. Então nós estaremos lá, nesse grande julgamento. Tranquilo até aí? Tranquilo, né? Mamãe Nailde. Zero bala? Verso 4 agora, de fato, né? Então, 3, perdão. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Lógico, né? Que anjos são esses? Porque você não pode pensar que são os anjos de Deus, né? Não são os anjos de Deus, são os anjos
caídos, aqueles que optaram em negar a Deus e seguir o Lúcifer, né? Quem, por favor, pode abrir a sua Bíblia em Judas, capítulo 6, versículo 6, perdão. Judas só tem um capítulo, né? Judas, verso 6. Verso 6. E aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Amém? Amém. Judas é antes de Apocalipse. Depois de Gênesis. E aí, meus irmãos, veja que texto interessante, né? Que Manassés leu. Aqueles anjos que não guardaram, né, a sua essência, a sua primazia, né, a sua forma angelical de estar servindo a Deus e caíram, né? E seguiram aí, foram expulsos e esses serão julgados. Veja que está aí no final do versículo, juízo. Juízo é a ideia de condenação, de julgamento. Então, esses também nós estaremos ao lado de Jesus julgando-os, né, participando desse julgamento. É a ideia de que quando Jesus voltar, Jesus vai, todo mundo se ajoelhar diante de Deus, toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, e Jesus vai fazer a separação. Depois disso, ele vai trazer, né, os anjos para serem julgados, e aí esses serão lançados aonde? Num lago de fogo, né, e de enxofre. Né? Então, essa também, por isso que Paulo vai dizer isso. Agora veja o entendimento de Paulo. Paulo está dizendo o seguinte: se nós, santos, se nós, servos de Deus, estaremos com Cristo julgando a humanidade e julgando os anjos, será que nós não temos capacidade de resolver um problema interno nosso? Vê que tapa na cara da igreja de Corinto. Né? Será que nós não temos capacidade de resolver as coisas internas nossas e temos que levar para um tribunal injusto, pecador, pecaminoso, imoral, que são comprados por dinheiro, levando o nome da igreja para a lama na cidade, que as pessoas, quando chegassem, passassem na frente do tribunal, iam ver, ó, os irmãos lá da igreja de Corinto. Quem está entendendo diz amém. Avancemos. Verso agora 5. 4, perdão. 4. Irmãos, estão atentos. Então, se tivesse negócio em juízo, pertencentes a essa vida, constituir como juízes deles os que são de menos estima para a igreja. Veja que coisa, ele reforça, né? Vocês têm problemas, negócios em juízo pertencentes a esta vida, constituírem juízes entre os que são de menos estima na igreja, pessoas que não pensam da nossa forma. Porque quando o juiz vai dar uma deliberação, ele não vai saber que você, ele não vai levar em consideração que você é uma nova criatura, não. Ele não vai levar em consideração que você optou em dar a outra face quando baterem no seu rosto, não. Ele vai dar a sentença e não quer saber. Então, quem está lá no mundo, do outro lado, não pensa igual os que são de Cristo. Não tem o mesmo entendimento. Você está entendendo? Você está compreendendo? Aí você pode dizer, sim, pastor, mas a gente sabe que tem juízes, juízas, que são crentes, pessoas que aceitaram Jesus. Tá. Mas como é que você vai saber que a sua causa vai cair para essa pessoa? Porque existem centenas, milhares de juízes aí no país, e é por uma questão de sorteio. Você já entrou na justiça alguma vez, você vai ver lá que quando o advogado entra com a petição inicial, quando entra, o sistema do judiciário gera uma distribuição por sorteio. Inclusive lá vai estar o nome. Distribuição por sorteio. Caiu para vara tal, caiu para tal juiz. Entende? Então você não sabe.
E mesmo que se cair para esse juiz ou essa juíza, que são servos, ele não vai se utilizar das questões cristãs para resolver. Muito pelo contrário, ele vai se utilizar das leis humanas. E nós não somos regidos por leis humanas, nós somos regidos pela lei de Deus. Somos guiados pela lei de Deus, regidos por ela, tanto é que se a lei do homem ir de encontro à lei de Deus, a gente vai agradar a Deus e não ao homem. Mas, pastor, a gente é brasileiro, lógico. Nós estamos à mercê da lei humana. Se você passar por um sinal vermelho, você vai ser multado. Se você andar sem habilitação, você vai ser preso ali com o seu carro, enfim. Se andar alcoolizado, parar no bafão, você vai ser preso, né? Que vergonha. Mas, quando a lei do homem vai de encontro à lei de Deus, nós deixamos a lei do homem de lado e seguimos a lei de Deus. O juiz, quando for deliberar, ele não vai levar em consideração isso. Ele vai usar a lei humana. Amém? Tranquilo, né? Vou avançar para a gente ter tempo de vocês perguntarem. Tem alguém que já quer fazer alguma pergunta até aqui? Isso que a gente já falou? Obrigado. Adoro a participação de vocês. 5. Para vos envergonhar, o digo. Não há entre vós alguém que seja suficientemente sábio, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos? Veja que Paulo está dizendo, ele abre o discurso dizendo, eu vou dizer uma coisa a você para envergonhar vocês. Que é como se ele dissesse, trazendo bem para o nosso português aqui, né? É uma vergonha para você não ter uma pessoa aí que consiga ser um mínimo sábio para resolver um problema. Ele está dizendo, trocando em miúdos. É uma vergonha para vocês. Será que não tem uma pessoa aí dentro da igreja de Corinto que seja capaz de deliberar e resolver, mediar entre vocês? Porque existia a figura do mediador, né? Aquela pessoa aqui. E hoje também, né? Se você for para um julgamento inicial, seja trabalhista, seja contra algum órgão, alguma empresa, alguma coisa, a primeira audiência é a audiência conciliatória. É aquela que vai ter ali seja um juiz, seja um mediador, seja o quê? Falaram? Juiz de paz, né? Que vai dizer, ó, tem acordo entre vocês conversaram ali fora, chegaram a algum entendimento, aí um vai dizer, olha, não tem acordo. Não tem, eu quero ir até a última instância. Aí o outro, a parte, tem acordo. Por mim, eu pago tanto. O processo é 50 mil, para resolver agora eu pago 10 mil reais. Agora. Né? Pago 20. Aí o advogado de lá, mas rapaz, isso é uma vergonha, não tem. Aí não tem condição de aceitar um valor desse. Né? Aí fica nisso, aí o juiz de paz vai lá, então, não tem acordo. Não tem, né? Trago umas provas, vamos fazer a juntada, vou dar o despacho e marco o dia para a sentença. Para o juiz ir lá, analisar as provas, os autos, e dar a sentença. Se resolver ali, né? Amém. Eu, particularmente, teve uma empresa, a primeira empresa que eu trabalhei, ela fechou, e o dono da empresa foi muito ético e disse, olha, me coloquem na justiça, não vou deixar ninguém sem receber, mas eu só consigo pagar parcelado. E para se pagar parcelado, eu preciso ser homologado na justiça. E aí nós fomos, e no dia da audiência conciliatória, o advogado da empresa disse, olha, eu consigo pagar em 6 parcelas. E eu vou fazer o quê? Não ia receber? Aceito. Então, tem acordo, resolveu, acabou. Olha lá. Né? Então, Paulo está dizendo que será que dentro da igreja aí, dentro de vocês, não tem uma pessoa que seja um mediador para resolver a situação? Verso 6. O irmão, porém, vai a juízo contra outro irmão, e isso perante infiéis, né? Reforça a ideia. 7. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós teres demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Esse versículo é muito interessante. Verso 7, né? Primeiro ele vai dizer, já é uma coisa complicada ter desavença entre vocês aí. Volta para o texto, vê se você consegue ter esse entendimento.
Na verdade, verso 7, na verdade, já é realmente uma falta entre vós teres demandas um contra os outros. Paulo está dizendo, já é uma vergonha ter alguém um contra o outro aí. Já é um problema. Já é uma situação. E ele continua. Por que antes não sofreis a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? A pergunta, né? Paulo está dizendo o que aqui? Paulo está dizendo o seguinte, era melhor, porque nós somos nova criatura, nós somos separados, nós pensamos diferente do mundo. Seria melhor a gente sofrer a injustiça do que a gente levar o nome da igreja para o lamaçal. Seria melhor a gente passar chorando o problema calado do que a gente expor o irmão perante infiéis. Veja que coisa séria. E aí Jesus vai dar resposta a isso anteriormente. No sermão das bem-aventuranças, né? Mas olha, bem-aventurados vocês que são injustiçados. Bem-aventurados vocês que, pelo meu nome, sofrem toda sorte aí de injustiça. Então, perceba que Paulo está dizendo, é melhor você sofrer a injustiça, se realmente você for injustiçado. Você passar pelo problema, chorando, pedindo ajuda a Deus, do que expor o irmão perante infiéis. Por quê? Porque a nossa recompensa vem de Deus. O nosso galardão vem do alto. Por isso não importa se nós somos injustiçados, maltratados. Por quê? O nosso Criador é aquele que pesa tudo na balança dele. Então, se você está sendo injustiçado, você não vai sair daqui e colocar o pastor na justiça. Você vai pedir a Deus que entre com providência na sua causa. Por isso que eu disse no início do texto, no início do estudo, quando nós optamos em ter uma vida fiel a Deus, dizer que quer seguir a Jesus, nós estamos dizendo, eu nego o meu eu para seguir conforme a palavra dele. Então, se o meu eu está se mordendo, não, eu tenho que matar o meu eu e deixar Cristo aparecer nas nossas vidas. Por isso que Paulo está dizendo, antes, minha folha passou aqui, verso 7. Porque antes não sofreste a injustiça? Porque não sofreste antes o dano? Vós mesmos, porém, causais a injustiça e o dano, e isso aos próprios irmãos. É que pancada, né? É vocês mesmos que estão causando a injustiça e o dano. Isso não a qualquer pessoa, aos próprios irmãos. Não sabeis, verso 9, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Veja que resposta prática Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, aquela pessoa que pratica a injustiça, esses não herdarão o reino dos céus. Então, se você se sente injustiçado, você tem que entregar a Deus. Porque é Ele que vai julgar no último dia. Entende? Então, a injustiça, ele vai dizer agora, vai entrar numa linha de raciocínio de quem é que não vai herdar o reino. Não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, ou vos enganes, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E tais forças algum de vós. E aí eu quero parar aqui. Ele dá uma lista de pessoas, de classe de pessoas, que não herdarão, né? Mas ele vai dizer logo na parte A do verso 11 é o seguinte, e tais fostes algum de vós. Então, todos nós que estamos aqui, anteriormente, antes de aceitar Jesus, uma hora a gente foi ladrão. Quem nunca passou ali na Americanas e pegou um chocolate? Na fila. Né? Atenção, jovens, cadê os jovens aí? Na fila da Americanas ali, olha. Aí, joga lá. Até a irmã já se entregou aqui também. Né? Tem roubo pequeno e roubo grande?
tudo roubo, não? Não é pequenininho, né? Aí chega, que lápis bonitinho, é? Aí pega o lápis, com a borracha do menino, né? Aí chega em casa, a mãe olha a bolsa, esse lápis é de quem, menino? É meu. E tem o quê, menino? Eu que compro as coisas, você devolve isso aí. Né? Então, veja que você precisa... Uma vez, talvez você não foi ladrão, uma pessoa que... Mas em algum momento você, sei lá, que foi impuro, né? Idolatrou, talvez. Tem cidades que até hoje são idólatras, né? Ah, pastor, mas eu não adorava imagem. Tá, mas você adorava aquele Reginaldo Rossi. Quando botava o sonzinho dele, eita. Era Deus no céu e Reginaldo Rossi na terra. É o quê? Eduardo gosta dele, é? Ainda tem salvação para Eduardo. Cadê ele? Os menudos, né? Ah, rapaz. Dos menudos, então. Talvez a gente idolatrava alguém. Marcílio também era dos menudos. Ah, merda. Não se reprima, viu, Marcílio? Olha, então, tem gente que até hoje idolatra. Idolatra não, idolatra o pastor, marido, esposa, os filhos. E quando a gente opta a servir a Deus, aí Paulo vai dizer no final do texto, verso 11: mas vocês foram lavados. Vocês foram santificados. Vocês foram justificados. Aleluia. No nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo de Deus. Então, todas as coisas velhas passaram. Agora vocês são uma nova criatura. Então, esqueça esse negócio do mundo, deixa que o mundo resolva o mundo. Nós resolvemos as coisas aqui, pertinentes ao reino, é do reino. E Deus é o nosso Senhor. Amém?